Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma história bem intensa, né? O filme é A Cabana, de 2017, que veio do livro do William P. Young. Isso, uma história forte sobre dor, sobre fé e sobre um encontro bem inesperado. Exato. O ponto de partida é o Mackenzie, o Mike. Um pai que está, assim, totalmente devastado depois de perder a filha, a Missy. É uma dor muito profunda. E aí ele recebe um bilhete, né? Um bilhete estranho, assinado por Papa, chamando ele de volta para a cabana, justamente o lugar onde tudo aconteceu. O palco da tragédia dele. Nossa missão aqui, então, é entender melhor essa jornada do Mac, esse confronto dele com a dor, com a fé e a busca por respostas que o filme mostra. E é fundamental entender o estado dele no começo, sabe? O livro chama de A Grande Tristeza. É um luto que o isola de todo mundo, da família, da fé. Ele está num buraco mesmo. Exatamente. E é isso que meio que prepara o terreno para essa experiência transformadora que ele vai ter. E que experiência, né? Porque ele chega na cabana esperando, sei lá, o pior. Um lugar frio, abandonado. E encontra o quê? Um lugar totalmente diferente. Vivo, colorido. E as figuras da Trindade aparecem para ele de um jeito muito inusitado. Conta mais, como elas são? Então, Papa, que seria Deus Pai, é uma mulher negra, a Eluzia, super acolhedora. Jesus é um carpinteiro do Oriente Médio, bem gente como a gente. E Sarai, o Espírito Santo, é uma mulher asiática, meio etérea, assim. Olha, essa representação é um ponto muito forte, né? Totalmente fora do padrão que a gente costuma ver. Quebra totalmente a imagem tradicional. E acho que a intenção é clara. Desafia nossas ideias preconcebidas e coloca o foco no relacionamento mais próximo, mais pessoal com o divino. Menos julgamento, mais amor. Entende? Faz sentido. Não é aquela figura distante e intocável. Exato. É quase como dizer que Deus se revela de forma muito especial naqueles que a sociedade às vezes nem enxerga direito. E durante o fim de semana que ele passa lá, as interações são bem práticas, né? Ele cozinha com a Papa, anda sobre a água com Jesus. Exato. Cuida de um jardim todo caótico com a Saraio, Isso. E ainda tem o encontro com a sabedoria, personificada também. que o confronta bastante, né? Sim, a sabedoria funciona quase como um juiz imparcial ali, forçando o Mac a olhar para os próprios julgamentos, sobre Deus, sobre os outros. E como essas experiências todas, essas conversas, trabalham os temas principais? Tipo, o perdão, a transformação que a gente falou. Olha, cada interação parece focada num aspecto da cura do Mac. O perdão, por exemplo, é um nó gigantesco para ele. Perdoar Deus, né? Pelo que aconteceu. A Deus, perdoar o assassino da filha. E talvez o mais difícil, né? Perdoar a si mesmo. Culpa de pai, imagino. Muita culpa. E nas conversas com a Paba, com a Elozia, fica claro que o perdão não é pra apagar a dor, sabe? Mas é, tipo, essencial pra ele se livrar daquela amargura que tá consumindo tudo. E tá ligado diretamente ao amor incondicional que ela demonstra. É uma libertação, então. Aceitar esse amor, mesmo com a dor. E o jardim com a Sariaio, aquilo parece mais profundo do que só mexer na terra. Ah, com certeza. O jardim e a Saraí são puro símbolo da ação do Espírito Santo. O jardim tá um caos, né? Selvagem, descuidado. Um espelho do interior do Mac. Exatamente. E ele é convidado a trabalhar ali, a encontrar beleza, a trazer ordem pro meio daquela bagunça. É uma metáfora muito bonita do processo de cura, de achar sentido e beleza mesmo onde só parece ter destruição. É a transformação acontecendo ali, né? Na prática. Isso. A cura emocional, espiritual, sendo cultivada. E a figura de Jesus, tão simples, um carpinteiro. Qual o papel disso na jornada? Acho fundamental. Essa simplicidade do Jesus que o filme mostra. Tira ele do pedestal. Exato. Torna ele acessível. Alguém com quem o Mac pode conversar, rir, sabe? Trabalhar junto. Isso quebra as barreiras que o Mac tinha com o divino. Facilita a conexão real, né? Sim, um relacionamento direto. Mostra um Deus que caminha do lado, que entende o dia a dia, a dor humana, sem aquelas complicações teológicas todas. Mas o Mac não aceita tudo fácil, né? Ele questiona muito, questiona o mal, o sofrimento, por que Deus deixou acontecer. Ah, ele resiste, sim, e o filme não foge disso. Mas a perspectiva que a história oferece é cuidadosa. Como assim? Não é que Deus causa o sofrimento. A ideia é que Deus está presente no sofrimento.
ao lado de quem sofre. Entendi. A presença deles ali, Papa, Jesus, Sarayu, não tira a dor do Mac. Não tira, mas oferece companhia, amor. Um caminho para atravessar a dor, sabe? Não uma resposta pronta do porquê ela existe. Tem aquele momento fortíssimo quando a Papa leva ele até a caverna onde está o corpo da Missy. É de tirar o fôlego, né? Uma dor absurda ali. Mas parece que era necessário para ele poder fechar um ciclo. Exatamente, é um ponto de virada. Permite que ele e depois a família comecem um luto mais concreto, sabe? Encarando a perda de frente. E depois dessa experiência toda na cabana, ele volta para casa diferente. Muito diferente. A dor não some por mágica, claro, mas ele consegue se reconectar com a esposa, com os outros filhos. A fé dele renasce. Mais uma fé diferente, talvez? Sim, não baseada em regras, em culpa, mas nesse relacionamento que foi restaurado, nessa experiência que ele viveu ali. Então, resumindo, a jornada do Mac é sair do fundo do poço da dor para um encontro que muda tudo para ele. Muda como ele vê o perdão de Deus e o perdão para si mesmo, como ele vê a presença de Deus no meio da dor e como ele se reconcilia consigo. Perfeito. E a história deixa a gente pensando, né? Como que experiências assim, tão intensas, mesmo que sejam metafóricas como a do Mac, Podem mexer tanto com a gente. podem desafiar o que a gente acredita sobre fé, sobre sofrimento, sobre a nossa própria conexão com o divino. Fica a pergunta no ar, assim, onde será que cada um encontra suas próprias cabanas simbólicas? Aqueles lugares de confronto, mas também de chance para transformação, quando a vida aperta.